Agora a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios da Band News FM o professor Samuel Pessoa, doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, onde ele é chefe do IBRE, o Centro de Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia. Queria agradecer a sua presença aqui no estúdio e já começar com uma pergunta, primeiro, que vai ser feita depois da gente ouvir uma sonora, uma declaração dada pelo ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni. Bom, porque o governo federal trabalha para não desidratar a proposta de reforma da Previdência em meio a uma semana esvaziada no Congresso Nacional. O chamado Centrão quer mexer em pelo menos 3 pontos, entre eles a aposentadoria rural e o abono salarial. Grupo de pequenos e médios partidos também bate o pé para manter como está o benefício de prestação continuada pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. O objetivo do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é convencer os deputados a manter essa estimativa de economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Eu tenho certeza que a responsabilidade, o amor ao Brasil dos parlamentares vai fazer com que ao final de todo esse período de discussão nós vamos ter ela aprovada na comissão especial e levada ao plenário da Câmara dos Deputados com uma potência fiscal que faça a diferença e faça o Brasil atravessar o que eu chamo do portal da prosperidade. O Brasil vai para o outro lado desse portal para ter emprego, ter renda e ter uma vida melhor. Então, aí vamos lá. A responsabilidade e o amor ao Brasil vão ajudar o Brasil a atravessar o portal da prosperidade? Bem, a gente está, desde a redemocratização, são 35 anos de mediocridade no nosso crescimento, né? A nossa democracia produziu coisas super legais, a gente conseguiu estabilizar, a gente conseguiu gerar algum ganho de redução de desigualdade nos anos 2000, mas a nossa democracia não conseguiu construir consensos bons para crescimento. E eu acho que esse é o tema aqui. A gente está no meio de um conflito distributivo que às vezes eu acho que é agudo, mas como a gente está desde 2014 nessa situação, já se cronificou. E esse conflito distributivo é a dificuldade do Congresso Nacional em estabelecer um tamanho, um jeitão do Estado brasileiro, ou seja, gastos, atribuições, responsabilidades, e simultaneamente uma carga tributária que uma coisa converse com a outra. Então a gente tem um Congresso que escolheu um Estado e esse Congresso deu bases tributárias que não conversam com o Estado que ele mesmo escolheu. É isso que a gente está fazendo. E a reforma tributária é o elemento isoladamente mais importante desta agenda de construção de um Estado que caiba dentro da economia. Portanto, eu acho que a fala do ministro é importante. O valor da redução de gasto é um dos itens importantes da reforma da Previdência, mas a impressão que eu tenho, olhando as escolhas que a Presidência da República fez no seu relacionamento com o Congresso Nacional, é que essa reforma vai ser muito desidratada. E isso, na sua avaliação, é a escolha do relacionamento político, essa tensão no ar, é isso? O presidente, ele fez uma campanha eleitoral misturando, no meu entender, alhos com bugalhos, ou o joio com trigo. Quer dizer, existe uma boa política que sempre foi praticada da redemocratização para cá. Por exemplo, nós vimos essa boa política no governo FHC e vimos essa boa política no governo Temer. O que é? Você faz uma coalizão a partir de um projeto de país. O governo FHC tinha a coalizão do PSDB com o PFL em cima de um projeto de liberalização do país. Se a gente olhar o recorde de votação do PFL naquela agenda de liberalização, privatização e etc., o PFL foi até mais do que o PSDB. Mais presente e positivo no seu apoio à agenda do que o próprio PSDB. É verdade. O governo Temer teve como origem aquele programa que era uma travessia, uma ponte para o futuro. Era um programa liberal e ele fez a sua coalizão, com todas as dificuldades que teve, a partir de um projeto de país. Ora, ao ter um projeto de país, você chama para você os partidos em geral, que tem uma homogeneidade ideológica maior e uma concordância com esse projeto, e você constrói uma base a partir daí. E aí as votações no Congresso não é tomar lá da cá.
é um programa. E, evidentemente, é natural que os políticos que se alinhem com esse programa, eles participem do governo. Isso acontece na Inglaterra, isso acontece na Itália, isso acontece na Bélgica, isso acontece em qualquer lugar que tem uma democracia com muitos partidos, o que a ciência política chama de democracia multipartidária, que é o nosso caso, que é o caso espanhol, o caso português, que era o caso europeu. Ainda que no nosso caso envolva um número maior de partidos, mas está na mesma gaveta, né? Está na mesma gaveta, é um volume maior de partidos, mas isso nos próximos 5, 6 anos vai ser mudar. Corrigido, porque o Congresso já fez uma belíssima reforma política há 2 anos atrás e as pessoas não sabem disso, ou seja, o nosso sistema político nos próximos 6 anos, 8 anos aí vai melhorar muito e a gente tem experiências no passado de gestores, de presidentes que geriram bem o nosso presidencialismo de coalizão. O presidente Bolsonaro se recusou a seguir esse script porque ele disse que isso é velha política, isso é roubalheira, isso vai fazer ele jogar dominó com o ex-presidente Lula. E aí, o que ele não percebeu é que a nova política não é política. Não se faz assim em nenhum lugar do mundo política. Ou seja, o presidente faz o projeto de lei, manda para o Congresso e o Congresso se pronuncia. Não é assim que as coisas andam. Por que não é assim? Porque o político, se você está na oposição, ele tem uma agenda. O político da oposição, ele tem um caminho para daqui a 4 anos se apresentar para o seu eleitor e falar alguma coisa. Ele vai ficar esses 4 anos jogando pedra no governo, é a função da oposição. Vai ficar em cima, vai ficar olhando os dados, vai ficar falando contra. Tal. Se você é um político que se alinha ao governo, você tem que ter um mapa, um caminho de como você percorre esses 4 anos para daqui a 4 anos você também ser competitivo. E o problema é que esta nova política não produz para esse político esse caminho, e não sabe o que ele faz. E aí fica difícil ele também apoiar muito o governo em medidas que têm um custo no curto prazo de imagem, de popularidade para o político, se ele não consegue enxergar para onde vai e como que ele vai ser sócio do governo no sucesso que o governo vai ter. Então, acho que tudo isso, para mim, indica que a reforma da Previdência vai ser aprovada, mas muito aguarda. Essa é a minha aposta. Quem tem uma pergunta agora é a Carla Bigato. Nós estamos conversando com o professor Samuel Pessoa. Rebatendo, então, o ministro Onyx Lorenzoni, não existe amor no DF, né, professora? Segundo o senhor, tem que existir uma mecânica, uma engrenagem dessa forma para que as coisas aconteçam. Exatamente. O político, ele é um profissional. E é uma vida duríssima do político, porque é o único cara que a cada 4 anos ele é demitido. Né? Tem demissão certa. Uhum. A demissão é certa. A demissão é certa. Então, se o presidente, ao organizar seu governo para os seus apoiadores, ele não conseguir estabelecer esse mapa, mesmo os caras pensando no Brasil, duvido que as pessoas vá querer o mal do Brasil. Uhum. Mas elas também precisam saber como que a vida delas vai transcorrer nesses 4 anos. Agora, professor, tomando como base, então, essa reforma da Previdência um pouco mais desidratada, em quanto tempo, se aprovada, ela deve surtir efeito e gerar impacto para a economia? Em quanto tempo a proposta completa, surtiria efeito? E só num contrabando, daqui quanto tempo, portanto, nessa versão desidratada, a gente vai ter que sentar de novo com essa mesma discussão, né? Pois é. Eu acho assim, a única discordância que eu tenho com relação... Não, a outra discordância que eu tenho com relação à fala do ministro-chefe da Casa Civil é que eu não acho que se nós aprovarmos essa reforma de 1 trilhão, essa mais parruda, que o país vai crescer muito. Não tem um portal da prosperidade. Não tem um portal da prosperidade. É importante. O portal da prosperidade depende de muitas outras reformas, a gente até pode discutir elas aqui. Essa reforma da Previdência, a mais parruda de 1 trilhão, é para o país não quebrar. Como eu disse, é para a gente não ficar por aqui, é isso? Para a gente sair do cheque especial. Agora, se você sai do cheque especial, você não vai ficar rico, você não vai crescer. Você só vai sair do cheque especial, vai deixar de pagar juro para banqueiro. Então,
Então essa reforma é para isso, para que o governo, para que o Estado brasileiro saia do cheque especial e pare de pagar juro. Pagar tanto juro, né? Porque eu acho que vai continuar, porque a gente não vai resolver o déficit. Não. Exatamente, é para reduzir a velocidade de crescimento da dívida pública, para perenizar uma situação que nós estamos vivendo agora, muito positiva nessa dimensão de juros básicos mais baixos, né? A Selic está na mínima histórica, com inflação estável, porque mínima histórica, como a Dilma fez lá em 2003, na mão grande, é fácil. Claro. Agora, baixar juros de forma sustentável, sem que venha uma inflação, é uma ótima notícia. Mas nós precisamos perenizar isso, porque o que está segurando esse juro baixo com inflação baixa é o desemprego, é a estagnação. A gente tem que criar um novo equilíbrio econômico em que a gente gere crescimento com juros baixos. E é para isso que a gente precisa da reforma da Previdência. Agora, para que nós consigamos construir uma situação de crescimento mais acelerado, um monte de outras reformas são necessárias. Mas eu ainda não falei, acho que deve ser a dúvida de vocês, como que vai ser o cenário econômico com essa previdência mais aguada, que é o que eu acho que vai acontecer. Então, eu acho que não vai ter ruptura. Esse que é o debate. A previdência é mais aguada, ela não tira a gente do abismo, mas existe, no meu entender, vários fatores que amortecem os desequilíbrios e que faz com que nós tenhamos nos próximos anos, do ponto de vista econômico, eu tenho uma dúvida se isso é um equilíbrio político. Depois a gente pode até discutir isso. Não está claro para mim se é ou não um equilíbrio político. Mas do ponto de vista econômico, os fatores amortecedores produzem, mesmo com uma reforma desidratada, uma certa estabilidade a esperarmos o próximo processo eleitoral em 2022. Quais são os fatores amortecedores? Primeiro, o governo brasileiro ele é credor em moeda externa. Uhum. Então a gente vai aprovar uma coisa de 500 bilhões, não vai ter otimismo, o câmbio vai até desvalorizar mais um pouquinho. Aliás, como o câmbio já vem desvalorizado. Essa desvalorização do câmbio já é o mercado precificando uma reforma medíocre. Ora, essa desvalorização do câmbio ela faz com que a dívida do governo caia, porque o governo é credor em dólar. Uhum. Adicionalmente, nós temos a emenda constitucional 95, que estabelece um teto para o crescimento do gasto público. Que estava em vigor por enquanto. E está em vigor. E quando esse teto for suplantado, uma série de medidas corretivas automaticamente serão acionadas, o que também vai na direção de amortecer. Uma reforma desidratada também ajuda na dinâmica fiscal. E o quarto fator amortecedor que nós temos hoje é uma inflação muito estável, com os seus núcleos e os seus componentes mais estáveis a longo prazo, aqueles que são mais difíceis de se alterarem, núcleos e inflação de serviços, rodando a 3,5%. Então nós temos uma situação que é pouco usual. Essa estabilidade da inflação sugere que os juros não vão subir muito, e todo esse desequilíbrio, toda essa desorganização que vai vir de nós não sermos capazes de arrumar a situação fiscal, arrumar os nossos conflitos distributivos, vai gerar uma lenta dinâmica de desorganização, mas, no meu entender, sem rupturas. Felipe Bueno. Professor Samuel Pessoa conversando conosco aqui na Band News FM no meio do dia, falando sobre as reformas, não só a reforma da Previdência, mas as reformas que o senhor considera necessárias e já prevendo que essa reforma da Previdência vai ser um pouquinho aguada. O senhor falou que dentro de 6, 8 anos a gente pode ter um quadro partidário mais definido, mais enxuto, mais fácil de entender. O que não quer dizer que a gente vai ter um quadro político no sentido do parlamento mais fácil de entender ou fora desse toma lá da cá com o qual nós convivemos desde a redemocratização. Da parte do executivo, qual seria o antídoto, ou usando outra expressão, plano B, caso pelo Congresso Nacional essas reformas não venham de maneira satisfatória e a gente não consiga sair desse alto juro do cheque especial? Eu acho que não tem plano B, né, por parte do executivo, porque se a gente não conseguir aprovar a reforma da Previdência mais parruda, o jeito da gente resolver o conflito distributivo nosso vai ser aumentando impostos. E a nossa experiência nos últimos 6, 7 anos é que
processo de aumento de impostos, ele rebate na inflação. O Banco Central vai ter que subir juros para compensar o impacto do aumento de impostos sobre a dinâmica inflacionária. Ele vai contra a agenda de crescimento. Evidentemente, eu acho que é positivo. Eu prefiro o aumento de impostos para arrumar o desequilíbrio fiscal, mesmo nós sabendo que a carga tributária já é alta, do que não arrumar o desequilíbrio fiscal. Porque a gente Mas afasta eleitor, né? O problema é que o conflito distributivo afasta, qualquer solução do conflito distributivo afasta o eleitor. Porque o que é solucionar o conflito distributivo? É aumentar impostos ou reduzir gastos. Agora, não fazer nada significa aumento da inflação a médio prazo. O ministro Paulo Guedes, no começo do ano, falou em desvinculação. O senhor entende que isso seria o plano B factível da parte dele? Não, a desvinculação hoje, ela não é mais efetiva. Há 15 anos atrás, o que o ministro falou ajudaria. Por quê? Porque o gasto subiu tanto. Você tem uma parte da receita desvinculada é para a Previdência mais assistência social, saúde. Ora, se soma essas 3 rubricas hoje, já tem déficit. Então, não tem como fugir. Importa desvincular ou não? Não tem como fugir. Não vai ter dinheiro. Não vai mudar. Agora, um ponto da sua preocupação, e aí não tem nada a ver com essa discussão de dinheiro do governo que quer pegar dinheiro da sociedade, é a nossa capacidade como país de gerar riqueza. E eu me refiro à produtividade, que é um ponto que o senhor sempre aborda. O brasileiro tem a produtividade, precisa de 5 brasileiros para produzir o que um americano produz, essa é a sua conta. Isso é inimaginável. Isso é inimaginável. A gente pega o carro e vai andar numa avenida, a gente vê 3 camaradas segurando uma telinha para um cortar. Então tem 4 pessoas para cortar a grama de um canteiro central. E isso é assim no Brasil, nas coisas mais simples, as coisas mais complexas, até porque a gente não tem tanta coisa complexa impactando a economia. Como é que a gente pode enfrentar esse problema da baixa produtividade do brasileiro e que no final gera desemprego? Se a gente aumentar a produtividade hoje, você vai ter, claro que você pode criar novas oportunidades. Mas hoje, 5 brasileiros para produzir o que um americano produz, assim não vão chegar a lugar nenhum. E é pior, o número é exatamente esse. Esse número não é meu, são as bases internacionais, todas do Banco Mundial, da Universidade da Pensilvânia, tem um monte delas, todas geram esse número. A má notícia é que esse 1/5 existe desde 1900. Que bom. A gente avançou muito então, desde então, né? É mais ou menos assim. O atraso brasileiro com relação aos Estados Unidos é um fenômeno do século XIX, essencialmente. Ou seja, lá no início do século XIX, 1800, a gente era 80% da economia americana. E aí desgarrou. Aí no século XIX, no final do século XIX, nós já éramos 1/5, 20%. No século XX até agora, no início do século XXI, a gente conseguiu manter esse 1/5 constante, com algumas oscilações. Período do milagre, esse 20% chegou a uns 30%, depois caiu de volta. Então, primeira coisa que a gente tem que saber não é fácil mudar. Porque se fosse fácil mudar, a gente já teria deixado. Depois, o segundo fator que a gente tem que lembrar é que um dos motivos que explica, importante para isso, no caso brasileiro, não é para todos os países em relação aos Estados Unidos, mas quando eu considero a diferença entre Brasil e Estados Unidos, uma parte grande desse 1/5 é a baixa qualidade do nosso sistema educacional. Baixa qualidade e a baixa expansão. Poucas pessoas terminam o ensino médio, coisas. Então tem uma questão quantitativa, mas principalmente hoje qualitativa. E finalmente tem um outro item que é a nossa institucionalidade, que demanda muita complexidade para fazer a economia funcionar. É difícil fazer negócio no Brasil e nos últimos 20 anos acho que isso piorou. Então, só um exemplo, o exemplo mais dramático é a nossa legislação tributária de impostos indiretos. IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS, aqueles impostos ligados à atividade produtiva. Ora, no Brasil, uma empresa que opera e que vende bens e serviços em diferentes estados, ela tem que ter um departamento de contabilidade gigantesco.
porque cada estado tem a sua legislação de ICMS, os normativos mudam toda, tem que ter quase que um funcionário para cada secretaria da Fazenda Estadual, mais PIS/COFINS que aumenta, e a complexidade gera, adicionalmente, muito caso de litígio. A empresa de boa fé interpreta de um jeito um normativo novo, a Receita interpreta de outro jeito. Toma uma autuação, vai para aquele órgão lá, CAF. para o CAF. Aí, depois de anos, o CAF vai para o judiciário, sobrecarrega os juízes, sobrecarrega... Toma uma multa assombrosa. Sai no jornal dizendo que tomou uma multa bilionária, compromete a reputação da empresa. Tem problema de imagem. A gente vê, a cada esquina vai abrindo escritório de advocacia tributarista. Isso não gera renda, né? Isso é só litígio, é só briga. Ou seja, uma sociedade que começa a utilizar uma parte grande dos seus recursos, não para produzir riqueza, mas para reduzir, para brigar entre si, para se entender. E aí falta dinheiro para produzir comida, para produzir bens, serviços para as pessoas consumirem. Então, a baixa produtividade tem esses dois elementos. Tem a baixíssima qualidade da educação e tem um marco legal institucional, como esse exemplo simples que eu dei, que produz desperdícios de tudo quanto é lado. O problema é que o desperdício não aparece porque as pessoas são burras. O desperdício aparece porque a legislação e as regras que organizam a vida das pessoas produzem esse desperdício. Coloca um pesão em cima delas. Quem tem uma pergunta agora é o nosso colunista Beto Caetano. Da Capital de Giro. Boa tarde, Oeneg. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Samuel. Samuel, entre as reflexões que eu já ouvi você fazer, está a de que a sociedade faz escolhas. Por exemplo, em relação à Constituição de 1988, que determinou um modelo de desenvolvimento para o Brasil de lá para cá. Agora, passado esse período de 2 anos de recessão, estagnação mais 2 anos, quer dizer, nós perdemos mais ou menos 10% da renda per capita. Você acha que isso produziu um amadurecimento, uma nova reflexão do país, alguma coisa na sociedade que possa nos tirar dessa armadilha em que parece que a gente está nesse momento em termos do desenvolvimento? Obrigado, abraço a todos. Olha, ótima pergunta, Beto. Obrigado pela questão. A minha avaliação é que não. Né? Se a gente olhar o processo, acho que a gente vai ter que demorar mais. Acho que tem mais dor ainda. Mais dor para esse aprendizado ocorrer. E lembremos, gente, a Argentina, em 1920, era 90% da economia americana. Lembra que eu disse que o Brasil era 20%, já em 1900 e hoje é 20%? Bom, a Argentina, em 1920, era 90%. Hoje ela é 25%. Então, não está escrito nas estrelas que as sociedades vão passar por esse processo de aprendizado. E nem que elas vão progredir. Não. O país podem andar para trás muito ainda. Basta ver a Venezuela. E a Argentina. E a Argentina, provavelmente deve ser o maior caso de decadência de uma sociedade desde a Revolução Industrial Inglesa. Olha só. Em tempo de paz. E eles não aprendem, né? Vão eleger uma peronista, talvez elejam a Cristina agora. Pois é, com eleições, inclusive, salvos os períodos de ditadura. Exatamente, é difícil. E mais, a Argentina é mais complicado porque é uma sociedade com escolaridade alta. Eu quando dava aula de crescimento econômico, na primeira aula eu falava, meus amigos, para os alunos, né? Podem perguntar sobre tudo, mas eu já vou dizer para vocês uma coisa, a Argentina não entende o direito. A Argentina é contra-exemplo para qualquer agora, teoria de crescimento econômico. Né? Essa cadeira de crescimento econômico, pelo menos no caso do Brasil, não. Não é estagnação econômica. Mas, voltando à pergunta dele, eu acho que o resultado eleitoral do ano passado sinaliza que a sociedade não aprendeu, porque a gente apostou num candidato populista. Né? Um candidato que o subtexto da eleição dele é que os problemas do país são fruto da elevada corrupção. E se eu atacar a corrupção, eu resolvo os problemas fiscais e coloco o país para crescer. Primeiro, acho que tem até uma nota positiva ao nosso presidente, é que ele acredita nisso. Ele não falou isso mentindo. Nesse sentido, não parece que o Jair Bolsonaro seja um populista clássico,
Porque o cara tipo Perón, tá? Na verdade, os caras sabem que o que eles falam não é verdade, né? Eles não têm um compromisso com a verdade. Me parece que o presidente Jair Bolsonaro é um homem comprometido com a verdade que ele enxerga. E me parece, pelo que eu vejo, que a verdade que ele e o grupo mais próximo dele enxergam é que, de fato, os nossos problemas econômicos derivam essencialmente da corrupção. E esse foi uma bandeira importantíssima. Inclusive, essa insistência dele em produzir essa tal nova política, que na verdade está gerando muito mais problemas do que benefícios para ele, é fruto dessa compreensão que o elegeu. Então, me parece que nós, enquanto sociedade, a gente ainda não está caminhando na direção de ter um bom diagnóstico do que produz a nossa estagnação. Agora, uma última pergunta, até porque o nosso tempo está correndo aqui, mas a vontade de fazer perguntas é maior. O Estado brasileiro ainda se enxerga como um Estado rico. E eu arriscaria dizer que muitos brasileiros também ainda acreditam na capacidade do Estado de fabricar recursos. O jornal Estado de São Paulo fez uma reportagem mostrando que um juiz federal que se aposenta com R$35 mil vai receber, ao final da vida, R$4.800.000 a mais do que aquilo que ele contribuiu para a sua aposentadoria. Isso um juiz federal. Ou seja, um cheque de 5 milhões por juiz. Isso é coisa de Estado muito rico. Ainda que não fosse insustentável, porque não lhe parece absolutamente absurdo do ponto de vista conceitual? Me parece, quer dizer, a gente ofereceu para as categorias de elite do funcionalismo público brasileiro um contrato de trabalho que é totalmente desvinculado da realidade do país. E esse problema, na verdade, piorou. A gente lembra bem, lá no governo FHC, houve um certo controle. Os valores de salários dos servidores públicos da União não eram tão descolados da realidade do setor privado como vieram a ser. Então, esse problema piorou. O poder das corporações, da elite do funcionalismo público aumentou. O poder do judiciário aumentou muito. Teve há tempos atrás uma coluna da minha colega Ana Carla, que escreve no Estadão, em que ela mostrou quanto da receita corrente líquida dos estados é gasta com os poderes e órgãos independentes dos estados, poderes e órgãos independentes é Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas Estadual, Defensoria Pública e Ministério Público. São os 5. O custo dessas instituições para os estados, tem alguns estados que gasta de 20% a 30% da receita corrente líquida. Inacreditável. Inacreditável. É mais do que dinheiro que eles podem trazer de volta com qualquer fiscalização. O judiciário brasileiro custa de 1,5% a 2% do PIB. Qualquer país do mundo esse número é meio. Então a gente gasta com o judiciário 3 ou 4 vezes mais do que países gastam. Então, de fato, a gente tem um Estado que ficou caro. Além dele ter ficado caro, tem um outro lado que é o contrato social da nossa sociedade, o desejo nosso legítimo e que a democracia produziu de a gente atacar as desigualdades. Então também nós subimos muito o valor real do salário mínimo, que em números absolutos é pequeno, porque o Brasil é um país pobre, mas que gera um gasto com aposentadoria e benefícios e programas sociais em geral, que é muito alto para a realidade do país. Então, de fato, é um país que está numa armadilha de baixo crescimento. Nós estamos nessa armadilha de baixo crescimento há 35 anos. No período do boom de commodities, eu acho muito em função das reformas institucionais que foram feitas lá no governo FHC, e no período Palocci, eu acho que é menos boom de commodity, mais colheita de boas reformas institucionais que nós fizemos no que eu chamo de período Malocci. A gente teve um crescimento um pouco mais acelerado, mas uma série de erros de política econômica a partir de 2009 até 2014, no meu entender, criaram essa situação muito ruim, e questões que vinham de mais tempo, que não foram tratadas nesse período, se agravaram como tema previdenciário.
Nós conversamos aqui com o professor Samuel Pessoa, doutor em Economia pela Universidade de São Paulo e professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, onde é chefe do IBRE, o Centro de Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia. Queria agradecer o tempo. Seguramente o ouvinte aprendeu bastante, deve estar cheio. O nosso WhatsApp está quicando, pulando. Se a gente fosse responder todas, a gente ia passar alguns dias aqui e já deixando o convite para uma próxima visita. Um grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.